A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez para aprendermos através do sermão a vontade de Deus em nossas vidas. Vamos ler, irmãos. O sermão encontra-se como texto básico Lucas 18, 10 a 14, com o tema O fariseu e um publicano. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, grandezas te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo e tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu do céu justificado, para que a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Queridos, nós vimos as formas como os dois se comportavam, né? O publicano e o fariseu. Nós vimos que o fariseu, ele se exaltava, dizia tudo o que fazia, queria ser visto pelos homens, em pé, nos lugares públicos, como sempre ele costumava, e hoje acontece dentro das igrejas. Tem pessoas que querem fazer longas orações, falar de coisas que não deve, porque Deus já conhece o coração, dizer o que faz para que a igreja toda tome conhecimento, e ainda se compara melhor que o publicano. E ali ele dizia: eu não sou como este, afrontando aquele que estava ali também orando, provando para si mesmo que era melhor. Mas diante de nosso Deus não tem isso. Porque o que se humilha será exaltado, e o exaltado será humilhado. Nós temos que aprender até a orar. Meus irmãos, precisamos aprender. E Jesus deixou uma maneira tão fácil de nós nos dirigirmos a Ele, que às vezes as pessoas se esquecem e dentro das igrejas procuram se exaltar, fazer aquelas longas orações, falar daquilo que não deve falar, se exaltar. Será humilhado. Mas qual é o modelo de oração que o Senhor quer que nós façamos? Quando quiseres orardes, entra em teu quarto, fecha a porta, ora em silêncio, que em silêncio o Pai te escuta. E esse Deus poderoso que nós servimos, antes que nós peçamos, Ele já sabe o que nós queremos. Então, irmãos, tem o tipo de oração do fariseu e o tipo de oração daquele irmão publicano. Nós precisamos aprender a maneira que Deus quer para nós nos dirigirmos a Ele em oração. Queridos, tem oração nos púlpitos das igrejas que, se deixar, ela leva mais de meia hora. E às vezes tem pregações que deixam de ser executadas, pregações que deixam de ser feitas, porque alguns irmãos, quando vão orar, ele não deixa mais tempo para a pregação da palavra de Deus. Ele pega todo o tempo para fazer uma oração.
Não sabem eles que Jesus já conhece a nossa necessidade, a nossa oração. Não podemos nos exaltar quando formos fazer uma oração, mas precisamos nos humilhar, porque o humilhado será exaltado, e o exaltado será humilhado. Precisamos urgentemente aprender o que diz a Bíblia a respeito de orações. O que diz a Bíblia como ensinamento para o povo de Deus. Precisamos, irmãos, estudar a Bíblia, conhecer Bíblia, para que nós possamos agir dentro da palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que leiam a Bíblia. Tem pessoas na igreja que têm a Bíblia novinha, bonita, bem cuidada, mas eu fico triste, irmãos, porque quando eu vejo uma Bíblia bem zelada, bem cuidada, é sinal que o irmão não pesquisa, o irmão não lê a Bíblia está novinha, ela nem sequer ficou deformada de tantos irmãos examinar a palavra. Quando eu vejo uma Bíblia já cansada, já fora do seu normal, eu fico contente porque sei que aquele irmão lê Bíblia. Eu sei que aquele irmão lê, mas aquelas Bíblias novinhas, intocável, bem cuidada. Irmãos, nós queremos entender a nossa única regra de fé, que é a Bíblia. E nós temos que examinar. Para examinar, nós temos que folhear para podermos compreender. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus tenha misericórdia de nós. Que a igreja, quando estiver lendo a palavra, procure também entender sobre o falso profeta, porque ele está dentro das igrejas. E isto, às vezes, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o amor de muitos está esfriando dentro das igrejas por causa de certas pregações. Isso é ruim. Mas Deus tomará providência. Animadores de auditório, como eu sempre falo aqui, vão deixar de existir. Mas o povo precisa compreender. Devemos ser iguais aos crentes de Bereia. Lá em Bereia, quando alguém pegava a sua Bíblia, lá, seu pergaminho, ia ler a palavra de Deus e dizia, está escrito isso aonde? Queremos ler também, porque às vezes as pessoas modificavam, diziam alguma coisa e eles queriam examinar. E é o que nós devemos fazer, irmãos. Quando alguém falar, está escrito na Bíblia, aonde? Eu também quero ler. Sendo assim, as pessoas deixarão de desviar a intenção bíblica, torcer os textos para justificar seus próprios erros. Um texto sem contexto é um pretexto para um erro. E nós devemos sempre examinar as Escrituras. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus tenha misericórdia de nós e Deus nos ensine. Deus nos ensine a cada dia estudar mais a sua palavra. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor. Abençoa nossas vidas, nossas famílias, abençoa nosso lar, abençoa aqueles que estão enfermos, no leito da dor, nos hospitais, nas UTIs, Pai. Neste momento, Pai, estenda as tuas poderosas mãos e dá vitória a eles. Eu te peço pelas crianças, Pai, principalmente aquelas crianças que estão na África. Pai, eu te peço, ajuda aquelas criancinhas, Pai, em nome de Jesus. Te peço e te agradeço. Amém.